Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos retornando na manhã deste que é o primeiro dia da semana. Hoje, Rosh Chodesh, início de um novo mês, mês de Sivan, mês de nossa festividade de Shavuot, ao qual estaremos celebrando a festa ao pôr do sol deste dia 21 do mês de maio e dia 5 do mês de Sivan ao pôr do sol. Então, ao pôr do sol de quinta-feira, dia 21 de maio e dia 5 de Sivan. Ao pôr do sol de quinta-feira, início do dia 22 de maio e dia 6 de Sivan, estaremos então celebrando nossa festividade de Shavuot. Eu quero aqui nesta manhã, desejar a todos um excelente mês a todos, e nós também agradecemos a Hashem, nosso Deus, pelo mês de Iyar que finalizamos, e por este novo mês, que Deus, que o Eterno, nos conceda de suas bênçãos, que seja um mês para nós e para todo o nosso povo, um mês repleto de grande alegria. Nosso muito bom dia a todos, Boker Tov. Hoje estamos então no dia 1º de Sivan, do ano de 5.786, e estamos no dia 17 do mês de maio do ano de 2026. A você que hoje, dia 17, está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidade, Mazal Tov, e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. E a leitura de hoje, início da Parashá, hoje iniciamos a 35ª porção, que é a Parashá Naasor, das 54 porções. Hoje já estamos na 35ª porção. Então, Parashá Naasor, que fala sobre o incenso, é a Parashá que estaremos estudando ao longo da semana. E a leitura de hoje, a primeira liá, está no capítulo 4 de Bamidbar, Números, capítulo 4, do verso 21 até o Passuque 37. Vamos então fazer a leitura. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato. Baru atah Adonai noten hatorá. Vaidaber a Adonai el Moshe lemor. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Levanta o censo dos filhos de Gershon, também deles, pela casa de seus pais, segundo suas famílias, da idade de 30 anos em diante, até a idade de 50 anos, os contarás, todo aquele que vem para servir no exército, para fazer o serviço na tenda da reunião. Este será o serviço das famílias de Gershon, para servir e levar cargas. E levarão as cortinas do tabernáculo e a tenda da reunião, sua coberta e a coberta de couros de tarraxe que está sobre ela, e o véu da entrada da tenda da reunião, e as cortinas do átrio e a cortina da porta da entrada do átrio que está sobre o altar em redor e suas cordas, e todos os utensílios de seu serviço, e tudo o que será entregue a eles farão, segundo o mandado de Arão e seus filhos, será todo o serviço dos filhos de Gershon. Em todos os seus cargos e em todos os seus serviços, e designareis para eles a guarda de todos os seus cargos. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gershon, na tenda da reunião, e a sua guarda estará nas mãos de Itamar, filho de Aharon, o sacerdote, e os filhos de Merari, segundo suas famílias, e pela casa de seus pais os contarás, da idade de 30 anos em diante,
até a idade de 50 anos os contarás. Todo aquele que entrar no exército para fazer o serviço da tenda da reunião. E esta é a guarda de seu serviço para todos os seus serviços na tenda da reunião. As tábuas do tabernáculo, suas barras, suas colunas e suas bases, e as colunas do átrio ao redor, suas bases e suas cordas, com todos os seus utensílios que pertencem a seu serviço, e por seus nomes designareis os objetos da guarda sobre seu cargo. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari para todo o seu serviço na tenda da reunião, que estará em mãos de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. E contaram Moshe e Arão e os príncipes da congregação aos filhos de Querat, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, da idade de 30 anos em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. Os que deles foram contados segundo suas famílias, 2.750. Estes são os que foram contados da família de Querat. Todo aquele que serve na tenda da reunião, que contaram Moshe e Arão, por dito do Eterno, por meio de Moshe. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, vehayu lanu atah betoreinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Iniciamos então a leitura da 35ª porção das 54 porções que estudamos ao longo do ano. Parashá Nassau, ela segue falando com respeito ao censo, como nós vimos na Parashá Bamidbar. A Torá nos fala do censo, mas vimos que neste primeiro censo que foram feitas essas contagens, os levitas não foram contados para o serviço, para servirem ao exército, para lutarem no campo, para lutarem em defesa do povo. A aliada de hoje, a Parashá Nassau, ela segue falando a respeito do censo, porém da contagem dos levitas, que também tinham suas funções e que, diferente das demais tribos, eles também tinham as suas funções. Então, a Torá realmente ela nos revela, a Torá ela nos revela por meio dessa leitura que de cada tribo, falando na época do Mística, cada tribo tinha a sua função, como cada judeu tem a sua função. Então, cada um possui uma função específica no serviço que na época era do tabernáculo. Nem todos, na verdade, transportavam a arca. Alguns transportavam a arca e outros tinham outras funções de transportar a madeiras, as coberturas, né, como nós vimos aqui na leitura. Todos tinham uma função indispensável. Não podia deixar de fazer, porque tinha de fato que funcionar como uma máquina, né? Uma máquina, ela só consegue funcionar quando realmente todos os componentes exercem sua função. É como um carro, né? Que tem um motor que está ali pronto para conduzir aquele carro. Mas se não der a partida,
se não tiver a ignição, se não tiver uma bateria, uma parte elétrica, este motor, ele não vai funcionar. Ele está pronto para funcionar, mas ele precisa de que outro componente, a parte da ignição, a parte elétrica, motor de arranque, parte de combustível, tudo isso exerça a sua função. Então, se a ignição funciona, se a parte elétrica funciona, o motor vai funcionar. Então, é um conjunto de componentes, né, de peças, de comandos que vão fazer com que esse motor ele possa começar a girar e movimentando este veículo. Então, o que a Torá ela nos ensina é que cada um de nós, cada judeu, não hoje na mesma forma como éramos contados na época do Mishkan, do tabernáculo, mas cada um de nós hoje temos a nossa missão e isso é indispensável. Então nós temos que saber qual é a minha função e me apresentar, como temos falado muito a respeito disso, porque os jovens das demais tribos tinham que se apresentar aos 20 anos, eles tinham que se apresentar para servir o exército, assim como vimos que a idade de 30 anos para os levitas, eles se apresentavam, então eles exerciam a sua função. Então, cada um tinha sua função indispensável e o Mishkan só funcionava porque havia uma organização, ordem e responsabilidade. Então, não havendo ordem, não havendo organização, não havendo responsabilidade, nada funciona. Então nós precisamos entender que dentro da comunidade, dentro do povo ao qual nós estamos, nós não podemos deixar de exercer a nossa função. Nós temos que fazer como os demais jovens de 20 anos das tribos que se apresentavam. Então é importante se apresentar, oferecer o seu serviço, apresentar o seu serviço, para que a comunidade ela possa avançar. Caso contrário, ela não vai avançar. Por quê? Porque tem muitas tarefas, muita coisa a ser feito e uma pessoa, 2, 3 não consegue. Infelizmente não consegue. Então ela para. E quem é o responsável? É aquele que negligenciou o seu trabalho. É aquele que sabia fazer, mas não fez. É aquele que podia ter contribuído, mas não contribuiu. Então, não é bacana, né? Não é legal isso, não é uma coisa que agrada a Deus. Então, cada um de nós temos a nossa função. Segundo os nossos sábios sefaraditas, né? O deserto não era apenas uma travessia física, né? Mas uma escola espiritual de disciplina e também de organização. Então não era só um local físico, mas serviu como uma escola, como nós temos falado, né? O deserto foi um período de aprendizado, 40 anos em que eles viveram no deserto, nosso povo passou no deserto, serviu como uma escola, como um aprendizado, né? Então, os filhos de Querat transportavam o quê? Qual era a função dos filhos de Querat? Transportavam os utensílios sagrados. E os filhos de Gerson? Os filhos de Gerson cuidavam das cortinas, das cobertas, dos tecidos, tudo que envolvia o Mishkan.
E os filhos de Merari. Os filhos de Merari transportavam a parte de madeira, estrutura, as madeiras, as tábuas e as colunas. Então, é isso que a Torá nos ensina, né? Organização. Precisamos nos organizar. Precisamos ter essa organização para que a nossa comunidade cresça, para que a nossa comunidade ande e que por meio dessa caminhada, né, possamos nos elevar espiritualmente, né? A cada dia retificar a nossa alma, mas também ajudar a tantos quanto ainda, né, não fazem parte, que não retornaram. Então, nosso objetivo é esse, organizar o nosso trabalho para poder ajudar aqueles que ainda estão a caminho. Tá bom? Vamos juntos. Que o Eterno os abençoe grandemente, né? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana, um Shavuot Tov a todos. Fique com Deus. Shalom, shalom, Boker Tov. Muito bom dia.